uma enorme satisfação estar aqui, trabalhando com vocês e com esta oportunidade de comunicar um pouco do que é educação, que é la Gestalt. E são 30 anos de jornada, de caminhada nesse sendero, nessa terapia Gestalt. Então, penso que tenho algo a dizer para vocês. E Carlos me ha invitado para falar sobre um tema que me é muito caro, que é a mirada fenomenológica para as chamadas enfermidades ou para o sofrimento. É que a terapia Gestalt me atraiu, assim, me chamou muito por esta mirada, por não mirar para as pessoas como pessoas enfermas ou com rótulos, não? Se a vez falar alguma coisa que talvez não entendam, por favor, me ajudem, porque estou falando minha segunda língua que amo também, amo. E porque entendemos que as coisas que fazem as pessoas sofrerem ou apresentarem algum comportamento um pouco diferente daqueles que esperamos, que é esperado por a sociedade, ou por a normalidade, que também é relativa, é um comportamento generado em las relações sociais. É como que uma resposta criativa que podemos fazer diante das demandas excessivas, as pressões, o estresse, as frustrações, as ameaças, os perigos e tudo mais que este mundo, que a vezes é cruel e violento, nos hace vivir. Então, essa é a razão pela qual eu vou falar desse tema. Eu pensei muito por onde ia começar, porque temos muitos caminhos. Poderia começar falando de biologia, poderia começar falando de los fenômenos do campo, da teoria do self, ou mesmo de los ajustes criadores. E a Gestalt, que é um todo, não? É uma totalidade. Eu hago sempre este movimento, que é um movimento dentro do círculo, que nos hace pensar que a Gestalt como totalidade não tem um início e nem um fim. Entende? Podemos começar por qualquer lugar, que sempre chegaremos ao mesmo lugar, onde queremos. Então, não importa por onde vamos começar. Eu cambiei várias vezes as portais que estavam mais no final, ao começo, e assim foi empezar, então, por a última versão, que foi assim como uma pergunta que me hice, se o psicodiagnóstico é uma mirada gestáltica à experiência. Isso é uma pergunta, não? Entende quando pensamos em psicopatologia ou em psicodiagnóstico, sempre se mira para uma pessoa. Essa pessoa tem algo estranho, algo que não está funcionando em las relações, em seu trabalho, em sua família. Então, como se essa pessoa fuera o problema, como se ela tivesse algo que não está bem, não está funcionando bem. Então,
penso que na terapia gestal a grande diferença dessa mirada é que não miramos para a pessoa, miramos para o comportamento da pessoa. É diferente. Não? É diferente eu dizer assim, esta pessoa é uma... Usando a terminologia gestáltica, assim, essa pessoa é intuitiva. Essa pessoa é uma confluente. Não? Estou falando de uma pessoa. E não é assim. É um equívoco. É um erro. Estou falando de um comportamento. Esse comportamento que está sucedendo agora e nessa relação, e nessa situação, é um comportamento confluente, ou é um comportamento introyectivo. Entende? É muito diferente. Então, a terapia gestal mira para a experiência, sempre. Sempre. Temos esta, como se diz, assim, como se fosse uma oração, não, uma coisa assim que cremos. Em terapia gestal, a experiência é primeira, ou o contato é primeiro. Sempre viramos para ele, e o contato é a relação, é o que nos, uma demanda que alguém nos faz e nós criamos uma resposta. Isso é, né, o contato. E vamos falar mais sobre isso aún. Então, essa é a singularidade da mirada gestal. Esse que é o enfoque nas relações de campo, que é outra questão interessante que vamos ter que falar sobre isso, né? É muito bonito dizer assim, as relações de campo, pero que é isso, não? Então, por consequência, né, se entendemos os comportamentos como funções de campo, não nos interessa mirar para as enfermidades como se pertenceram a uma pessoa. Sim? Que todo que se produz como enfermidade, sempre temos que mirar como clínicos para as situações relacionais que estão implicadas nessa produção. Sim? Vou tentar, porque eu sou assim, pongo na pantalla e abro meia hora. Vou tentar seguir, porque temos pouco tempo. É interessante que sempre temos uma base muito teórica, muito firme para assegurar nossas reflexões, que é o livro de Professor Lain Goodman, Terapia Gestalt, de 1951, onde ele fala que a tipologia que está falando de uma tipologia de comportamentos, quando fala de uma confluência, de uma introjeção, projeção, retroflexão e egotismo, está falando de uma tipologia de comportamentos e não, e isso é uma citação, né? E não é uma tipologia de pessoas neuróticas. Então, nossos autores principais já nos apontam para essa direção. Então, seremos muito tontos se vamos fazer uma desviação aqui e vamos respeitar que esta é a indicação de nossa abordagem. Hablo, então, desses momentos de interrupção, né? Porque a confluência, projeção, etc., são interrupções do contato, interrupções da excitação, que não logra chegar ao final. É importante essa indicação para que tenhamos uma base de reflexão. E então vamos falar um pouco de o que entendemos como relação de campo. Uma relação de campo, temos que volver a uma mirada fenomenológica para entender o que é campo, porque campo, entendam que não é um privilégio de la terapia gestal falar de campo.
Campo já era uma palavra usada, por exemplo, por Russell, quando falava de campo de presença, quando falava da intencionalidade, da consciência intencional, falava de um campo de presença temporal. Então, ela falava de campo como uma totalidade de uma mescla de tempo e de espaço, onde nos situamos na hora. Sim? Isto já se falava por outros teóricos. Depois de Husserl, tuvimos também os teóricos gestálticos da psicologia da Gestalt, que foram principalmente Levin, Kurt Levin, que criou uma teoria de campo, pero já dentro da psicologia, enquanto que Husserl falava dentro da filosofia. Então, são muitos, pero todas essas noções, elas têm uma relação, como digo assim, não são invenções de cada um dos autores, cada um se refere ao anterior, né? A ideia, a ciência, a filosofia, é sempre assim, né? Um autor cria um conceito e o seguinte aproveita um pouco desse conceito, cambia alguma coisa e siga. Por lo tanto, aquilo que entendemos como campo e material do Estado tem uma raiz fenomenológica. Eu busco isso porque ouvimos não desde mim, mas desde que começamos a estudar Gestalt, que a Gestalt é fenomenológica. Sempre tinha como se diz, não sei se um bichito, assim, uma cosita na minha cabeça. Era uma coisa assim, tipo, o que é isto? E nadie me dizia, muito bem, entende? Era impossível, se for arriba, assim, eu não me convencia. Não pode ser só isso. E ia aos livros e não encontrava, até que fui estudar um pouco de filosofia e fiz maestria em filosofia. Estudei fenomenologia, descobri muitas coisas sobre o todo. E hoje eu entendo a terapia Gestalt assim, muito melhor e de outra forma, depois de adentrar essa base mais consistente que a filosofia nos dá. Muito bem, então, tendo esta referência, que é o ponto de vista fenomenológico, as relações de campo são as ações corporais que, mesmo sendo singulares, porque as ações corporais sempre são singulares, porque nadie pode fazer algo por mim, nadie pode andar por mim, nadie pode falar por mim. Todas as ações corporais são singulares, mas solamente isto é individual. Todo o resto, todos os afetos, os hábitos, a cultura, todo isso é general, é todos, é compartilhado. Então, estas ações corporais, aunque singulares, se podem retomar umas às outras. A isto, a fenomenologia chama de intercorporeidade. Intercorporeidade significa, quer dizer que os corpos afetam uns aos outros. Afetam. Tudo que eu hago afeta mi semejante. E eu puedo imitar, eu puedo retomar o acto que o outro ha hecho em mi cuerpo. E quando eu retomo isso, eu entendo o que ele está fazendo. Isso é intercorporeidade, é uma comunicação corporal. A vezes não necessita de palavras.
pero el lenguaje es muy importante también. También es un producto del cuerpo, el lenguaje. Entonces, a intercorporeidad es aquello que hace con que nuestras relaciones sean relaciones de campo, porque todo nos afecta. Y isso é muito importante, tá? Muito importante, porque agora nós vamos relativizar, vamos abrir uma questão em relação à subjetividade interpsíquica. Porque se nós estamos tomando como referência as relações de campo, as ações intercorporais, essas ações são espontâneas, são produtos de uma intencionalidade, elas se fazem no campo. Não somos nós que elegimos todo o que hacemos. Isso é uma ilusão, não? É uma fantasia megalomania, porque é uma ilusão pensar que eu tenho o controle, o comando de tudo que digo e de tudo que hago. Eu não sei mesmo o que vou falar daqui a um minuto. Estou criando minha aula, estou criando agora. Não sei o que vem, claro, o que vem, depois vamos ver, há um fundo que de essências, de excitações, de hábitos que me dão condições de criar algo aqui agora. Então, essas ações que são orientadas por uma intenção ou por uma intencionalidade, vamos dizer, que não tem um sentido mental, ou seja, não é racional, não é intelectual, não é mental, é intuitiva. Então, isso rompe de alguma forma o que entendemos como subjetividade intrapsíquica. Mesmo porque isso é outra razão pela qual a terapia Gestalt foi considerada revolucionária quando apareceu. Porque ela rompió, assim? Rompió, tenho que falar bem porque estão gravando. Rompió com a compreensão de que a subjetividade é intrapsíquica, como assim, eu tenho um jocito adentro, minha cabeça, meu coração, piernas, eu não sei onde está, nos huesos, pero está, e isso é o que comanda as emoções, a caja preta, que está dentro. E Freud falava um pouco disso, não? Para ele, aún teníamos uma topologia metapsíquica, etc. Então, Peirce e Goodman romperam com essa ideia, porque introduziram a noção de campo e a noção relacional, e a noção de contato como primeiro. Porque isso não foi uma invenção dele, isso já dizia Husserl. Husserl já dizia que para uma consciência, antes de uma consciência, há uma relação. Antes. Então, só há uma consciência depois de que houve uma relação, um contato, como queremos dizer, entre dos cuerpos. Husserl chamava de cuerpos de actos. É interessante, me gusta muito, ao invés de dizer consciência, não? Porque consciência parece uma coisa que está aqui, não? E não, cuerpos de actos. Nós
nosotros somos cuerpos de actos, porque somos cuerpos que hacemos coisas, né? Que criamos, que cambiamos as coisas, que inventamos, que somos, né, muito criativos. Então, se as relações de campo, as ações intercorporais não são orientadas pela subjetividade intrapsíquica, são orientadas pelo quê? Então a terapia Gestalt vai nos ajudar aqui e vai dizer que são orientadas pelas funções de campo. Funções de campo. E agora? Vamos entender o que é isso. Pero antes, vamos pensar um pouco sobre a compreensão de campo na terapia Gestalt. Grosso modo, não? Você disse isso? Grosso modo? Sim. Eu entendi assim também no começo, quando eu comecei a estudar terapia Gestalt, que campo era a suma, não, do organismo com o entorno. Este é campo, organismo, entorno, pronto, campo. Não é tão simples, não? Porque quando pensamos em campo como uma suma de organismo e entorno, primeiro que estamos separando os dois. Sim? Uma coisa aqui, outra ali, como se pudiéramos fazer isso. Olvidamos aqui que, por exemplo, temos uma ilusão de que nosso corpo é separado do meio. Temos essa ilusão, porque somente porque posso caminhar, então penso que eu posso ser qualquer coisa, independente do entorno. Mas isso é uma ilusão. Por quê? Porque nós somente, por exemplo, podemos caminhar nessa postura erecta porque há uma pressão atmosférica e uma gravidade que me sustenta nesta posição, assim como estou. Se algum desses fatores cambia, já não puedo caminhar e me manter assim. Também tenho a ilusão de que todo que sou de la piel para dentro sou eu, e da piel para fora não sou eu. E me olvido de que o aire entra, sim, adentro, e eu não sei quando, em onde, este aire já não é mais em torno e é eu. Eu não sei onde, se é aqui, se é um pouco mais abaixo, se é nos pulmões, e entendem que nós somos, e também nós temos um aparato perceptivo que nos dá uma ilusão da realidade. Mas se vamos ver nossa pele com um microscópio, vamos ver outra coisa que nem conhecemos, mas somos nós outros. Isso é muito interessante. Então não há essa divisão, organismo, então. Essa é uma forma didática apenas. E também, quando pensamos campo, organismo, entorno, pensamos em uma relação espacial, não? Porque ocupamos um espaço no meio. Então pensamos, essa é uma relação espacial. Eu me relaciono com meu semelhante. Eu ocupo um espaço, eu também, é concreto, eu posso tocar. Então, são dois corpos no espaço. Porém, nós outros lidamos com uma coisa que se chama uma história de vida, que se chama sentimento, emoção, que às vezes escutamos algo ou vemos uma pessoa e algo assim se sucede em nosso corpo
não sabemos muito bem o que é. Ó. Então, não é apenas espaço, há algo aí que não é solamente explicado ou compreendido por esta relação. Então, temos que entender que isso que todos chamam de organismo, muito porque foi influenciado por Goldstein. Que Goldstein, autor da teoria do organismo, e um dos preceptores de Brodsky, ha hecho nada, ele trabalhou com ele, com Goldstein, e aprendeu muitas coisas legais, principalmente conceitos de psicologia da Gestalt. Pero foi muito influenciado quando começou a falar sobre subjetividade, ele deslocou essa compreensão para organismo. Então, quando falamos de organismo, me parece muito biológico, assim, uma coisa um pouco reducionista. Prefiro pensar em corpo, que corpo não é solamente esse corpinho, não, assim, que eu tenho, pero é um corpo de vividos, um corpo de experiências, de história. O organismo, o corpo, se constitui como subjetividade, porque porque, por exemplo, quando uma pessoa, não vou entrar nessa coisa de muerte, porque é polêmica, mas vamos pensar, está muerto, então, cadê a subjetividade? Não? Há apenas um corpo, ou não? A subjetividade é um fluxo de experiências vividas com outros corpos. ¿Sí? Então, como subjetividade, nós não somos apenas um corpo que ocupa um espaço, somos muito mais que isso, muito mais. Ou precisamos desse corpinho, mas somos muito mais. Se não somos especialmente subjetividades construídas no tempo. E agora, pegamos nessa coisa linda. O que é o tempo? Ó, porque o espaço está aí, é importante. Aí estamos falando que o espaço é a morada do tempo. Não é? O tempo é o tecido de nossas vidas. Nossa vida é só tempo. E o tempo é que vai construindo tudo o que somos. Então, já temos duas coisas importantes, o espaço e o tempo, quando falamos de uma subjetividade. Vamos ter agora que compreender o que é um campo temporal. Sim? Porque estamos, então, agora passando de uma compreensão de um campo espacial para um campo temporal. E para compreender isso, vamos volver à fenomenologia. Vamos volver a Husserl. Vocês devem falar, imagino que outros filósofos são muito importantes, como Heidegger, Merleau-Ponty, Sartre e outros mais, pero o primeiro foi Husserl. Todos estes beberam de la fuente husserliana. Ele é o padre da fenomenologia, o criador dessas ideias. Husserl entendia a experiência, qualquer experiência que tenhamos, porque toda nossa vida são experiências, certo? Experiências que vamos tendo uma após outra, a cada hora. E Husserl entendia, então, as experiências de vida, de contato, ele não usava esse termo, contato, como um evento que ocorre em um campo de presença temporal. E nesse campo, que
temos nesse campo? ¿Por qué es un campo de presencia? ¿No? Un campo porque hay una extensión, no es un punto de presencia, es un campo. Por lo tanto, hay una ampliación del tiempo. Y en ese campo hay un momento presente, una hora puntual. Por ejemplo, neste instante, nosotros estamos viviendo una hora. La característica de este punto presente es la concretude, es la materialidad. Siempre en la hora hay una concretud. Yo puedo ver, sentir, tocar las cosas que están. Entonces, eso es la característica principal del presente, de la hora. Pero este punto que es de la hora, ele está de alguma forma actualizando um horizonte de passado. E na hora não existe independente, separado de lo que já foi, de los horas anteriores e de lo que viene, porque nós não paramos no tempo, estamos sempre caminhando para o futuro. ¿Sí? Estoy siempre yendo para algum lugar, para outro punto. Entonces, este campo, temos um momento presente, que é uma hora, e ao mesmo tempo, e neste momento, no ayer, e no antes, temos um tempo passado, que se atualiza, e um horizonte de futuro, que são as possibilidades que se abrem. Eu posso mostrar para vocês assim, diagrama. É um diagrama que Russell trabalhava, mas está pouco mais complexo, mas assim, como se diz, eu puse umas cositas mais para compreender, pero parto da concepção temporal de Russell. Vamos entender que para nós, na química, isso é primordial, é muito importante para compreender como o comportamento surge em ele agora, para fazer as conexões com as coisas que essa pessoa já viveu e com o que se abre a partir desse comportamento. Pensem comigo assim: temos um ponto que é a hora. Esse ponto, puedes pensar, quem ele está querendo, o que ele está pensando, o que quer de mim? Vai me perguntar algo? Entendes como apenas a mirada já é uma demanda, já é, eu quero algo de ti, entende? Assim. E imagina quando tu pergunta algo, né? Tu me amas? Sim, a gente acha essas perguntas para os pobres coitados, não? Já hecho aquilo que eu te pedi? Sim, que eu quero assim. Nós estamos o tempo todo fazendo demandas para nos semelhantes, não? E quando eu hago uma demanda, este sujeito, este corpo que está aqui, algo vai suceder com ele. O que vai suceder? Aqui abaixo dessa linha, temos aqui um fundo de, está escrito essências, porque eu estou usando um término russeliano. Pero puedo dizer que há um fundo de citações, se quer usar um término estático, tá? Um fundo de excitações, um fundo de hábitos sensomotores ou linguageiros. E aqui, na parte de arriba, temos o horizonte de los objetos intencionais, também usando uma linguagem russeliana. Eu posso dizer que aqui está o horizonte dos desejos, das fantasias, das possibilidades
oportunidades futuras. Vamos adelante. Vai complicar um pouco. Esta demanda que esse corpo ha hecho para o outro, tá? Esse corpo, então, imediatamente, pela demanda, ele intui uma essência do fundo, intui uma essência. E essa essência, ou essa excitação, se dona para esse corpo. Se dona para esse corpo. Se, por exemplo, eu hago assim para ti, vejo que tu assim, eu estendi minha mão para ele e ele estendeu sua mão para mim, entende? Com o celular. Eu não pedi nada, solamente ele fez um gesto e ele me respondeu com outro gesto assim semelhante. Isso é intercorporeidade, não? Pero onde tu criaste este gesto? Como criaste esse gesto? Como esse movimento, esse movimento de tu braço é um hábito. Tu já hiciste isso outras vezes. E algo de mi gesto, me demanda, ha hecho que uma essência se tornasse para tu corpo. E tu criaste uma coisa aqui, que foi o resto. Entende? É assim. A experiência é sempre assim. Temos uma demanda no meio, ou seja, aí que está em campo, nada se sucede intrapsicamente, mas sempre quando algo nos provoca. E para que eu crie algo, uma essência, uma excitação, um hábito, se apresenta, se atualiza em meu corpo e eu crio uma possibilidade com meu corpo também. Eu hago um gesto, eu digo uma palavra, ou dirijo minha mirada para alguém, ou contesto com uma sonrisa, uma coisa assim. Russell chamou de objeto intencional a estas criações com sentido que nós hacemos. E esse processo aqui é um processo imediato, é um processo instantâneo. Por exemplo, isso não é primeiro, esse depois e esse depois. Não, isso acontece ao mesmo tempo. Entende? É assim, demanda, resposta, né? Essência, corpo, criação ao mesmo tempo. Aqui há algo que não expliquei ainda, que é este amarillo. Né? Eu vou agora. Disse antes que o tempo não para, não? E as horas se sucedem. Então, eu vivi isso, pero agora eu estou em outro momento. E quando estou neste outro momento, eu posso contar com as coisas que vivi antes, que aprendi, que criei. E miro para isso e penso, eu sou esta que ha hecho isto. Eu me identifico com minhas criações. E vou criando minha identidade. Eu vou me identificando com, eu hice isto, eu penso isto, eu resolvi tal coisa, eu decidi isso. Então, eu sou assim, eu sou essa. E me identifico, crio uma identidade. E conto com essa identidade para resolver meus problemas na atualidade também. E quando estou aqui, que aqui já há outra demanda, o que sucedeu com aquele que vi antes? Some? Desaparece? Se destrói? O que pensa? Não. Isto que vivi
hacia el futuro. Eso que viví es retido en un fondo de olvido, ¿sí? Es retido y pasa a constituir un fondo de vividos, de experiencias, de formas, de hábitos que están siempre disponibles para las próximas experiencias, ¿cierto? Isso é como, aqui então se cria um significado, não, esses são detalhes. O mais importante é compreender essa dinâmica do tempo. Que estou dizendo aqui? Que o tempo não é somente cronológico, um tempo que se sucede, um tempo físico, que vivimos uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra. Isso é um tempo físico. Vivimos em nossa subjetividade, em las relações, um tempo caótico, um tempo fenomenológico, que é um tempo condensado. A vezes temos uma impressão de que vivimos uma eternidade em um segundo, não? E a vezes, ao contrário, estamos esperando alguma coisa, alguém muito importante que não aparece, e o tempo não passa. Eu miro e o minuto está no mesmo minuto, como assim, não sai do lugar, e parece que as coisas estão assim lentas, porque isso é a forma como vivimos o tempo. Vivimos assim, não vivimos o tempo do relógio, porque muitas vezes eu me espanto, eu digo, mas já, daqui a pouco o Carlos vai dizer, acabou. Eu vou dizer, não creio, estou apenas impressando, como assim? Entende? Porque o tempo vivido é assim. É uma coisa que vivemos todo ao mesmo tempo. Todo está presente, actualizado, na hora. Essa é a noção de aqui a hora e na terra pedestal. Vê que aqui a hora não é assim uma coisa pontual, separada do passado e do futuro. Não? Aqui a hora é um tempo condensado. Estou em toda a minha vida aqui. Então, quando temos um consultante falando com nós outros em nossa oficina, ele pode estar falando sobre algo que viveu por la manhã, pero ali, em tu sala, em tua oficina, ele está em seu corpo está toda a sua vida, toda a sua história está naquela coisa que está dizendo, que está sentindo, mas está todo condensado ali. Por isso os autores diziam, né, a terapia gestal trabalha com ela aqui agora. Pero outros entenderam totalmente diferente, não? Que trabalhar com ela aqui agora é assim, não? É assim que não me interessa nada, que é somente o que estou fazendo hoje, que é importante, que o passado não é importante na terapia. Não. Sim? Não vamos ser assim, não vamos pensar que o passado é um pensamento causal, né? De que o passado está causando o que o presente é consequência do passado. Não é essa a concepção gestáltica. A concepção gestáltica é que nela hora, nela aqui a hora, nós criamos uma novidade, criamos um comportamento, pero nunca sem a presença e a actualização de aquilo que já vivimos e do entorno e das coisas que podemos contar nesse momento. Pero há sim uma repetição, pero sempre nova. No Brasil há um cantante que tem uma música que se chama Todo Nuevo de Nuevo. ¿Okay? Todo Nuevo de Nuevo. ¿Okay? ¿O não? Que parece é nuevo, pero não tanto
Mas es nuevo. Hay algo que se repite, pero un poco diferente. Carlos, mira, essa mais ou menos. Media hora. Passou meia hora? A um. Falta media hora. Mentira. Como assim? Olha, não. Tá, vamos lá, rápido. Temos uma teoria em terapia gestal que é todo de bueno. Es la cosa más linda, más preciosa en la clínica, que es la teoría del self. Entonces, ¿por qué? Porque, así, primero porque los autores no dicen el self, ellos dicen el sistema self, es diferente. Y hablan del sistema self como un fenómeno de campo, o sea, no están hablando de una persona, não de uma subjetividade, está falando de uma experiência que ocorre no campo, que implica cuerpos. Então, não designa um psiquismo individual. Não, temos que romper com essa ideia, tá? Sino uma experiência intersubjetiva, como sempre digo, que nós temos uma subjetividade intersubjetiva, entendeu? Porque sempre é criada na relação. Isso é uma citação do livro, que é importante que tenhamos sempre essa referência, não? Que eles dizem isso. Há um complexo sistema de contatos, porque os contatos são um após outro. Estamos sempre em um fluxo de contatos. O fluxo de contatos é o sistema certo. Okay? A suma dos contatos são o sistema certo. Há um complexo sistema de contatos necessário para uma busca do campo difícil, né? Chamaremos self. Se pode considerar que o self se situa na fronteira do organismo, pero essa fronteira não está aislada do entorno. Se contacta com o entorno, pertence a ambos, ao entorno e ao organismo. Então, o self não está dentro da cabeça, não está no coração. O self está sempre onde está acontecendo uma relação. Sim? Quando há uma demanda, uma provocação, ali está o self. Por isso, um fenômeno de campo. Por isso, também uma citação de Rives, não se deve pensar o self como instituição fija. Está sempre cambiando. Existe em onde e quando, de hecho, existe uma interação de la fronteira. Agora, volvemos àquilo que estávamos falando antes, das funções de campo. As funções de campo. Então, os autores falaram sobre isso da seguinte forma: podemos pensar que o self é uma espontaneidade, por exemplo, é algo que vai vindo, que vai acontecendo, sim, o controle da vontade e da mente, tá? E nós nos identificamos com isso, com aquilo que vai sucedendo, que vamos fazendo. Por lo tanto, esta espontaneidade podemos dizer que somos nós mesmos, sempre encarrado em uma situação, ¿bien? Sempre, ou seja, sempre estou considerando a situação que está em minha volta, que essa situação é o campo do mesmo entorno, em qual nós nos experimentamos únicos, porque somos únicos, pero de diversas formas. Essas diversas formas que vamos
pensar em 3, são as funções de campo. Então, vamos ver quais são. Podemos nos experimentar, por exemplo, como seres anônimos. Não? A vezes somos seres anônimos. Quando, por exemplo, alguém aqui sabe que, por exemplo, o que está sendo seu estômago, seu intestino? Não? Pero algo está sucedendo. São as funções vegetativas. En el sueño, somos anônimos. Não somos nadie no sueño. ¿No? En la sinestesia, que são as sensações corporais. ¿No? En el hábito. En el hábito, nós hacemos coisas. Depois, como assim? Eu, não? Fui eu, sim. Todas essas. Uma parte minha. Todas essas coisas em las quais somos seres anônimos e por isso mesclado com todos, porque todos fazem isso, todos sonham, todos têm funções vegetativas, todos sentem, todos temos hábitos e os hábitos são parecidos, são comuns. Tudo isso é a função ego. A função ego. Que são as excitações, tudo isso, que está totalmente afuera de nosso controle. Podemos também nos experimentar, e isto é talvez aquela versão nossa que nos identificamos mais, que é a ação. E as ações individuais. Por exemplo, a sensomotricidade, as ações sempre implicam sentir e fazer coisas, não? Com o nosso corpo. As formas de consciência, estamos dando opiniões, e quando falamos, essa é a função eu. Ou me gusta chamar de função de acto, porque é uma função de acto, é muito melhor do que dizer eu penso. E agora temos a terceira função, que é quando nós experimentamos como identidades, como realidades objetivas. Por exemplo, eu digo para vocês, eu sou brasileira, eu sou psicóloga, eu sou terapeuta gestáltica. Tudo isso são identidades que, por exemplo, penso que não há nada aqui que seja brasileiro. Em Brasil há trilhões. Pero são muitos psicólogos e terapeutas gestálticos também. Então, as realidades objetivas são generalidades que eu comparto com muitas pessoas. E me identifico com eles e digo, eu sou isso, pero eu e lá, torcida não. Parece um time de futebol. O equipo. Todos os que fazem, torcida. La porra. Sim? Assim que decimos, eu e mais todos eles. Somos, nos identificamos com essas identificações imaginárias da sociedade, com as instituições, com as formações linguísticas. Todos aqui falam espanhol menos eu. E as instituições e os ideais, mais ou menos. Esta é a função personalidade. É interessante porque a função personalidade é diferente do conceito de personalidade da psicologia. Porque totalmente é magnífico, não? Porque posso ter muitas personalidades, tantas quantas identificações eu tenho. E também outra coisa fantástica é que posso echar fora algumas que não me sirvem mais. Puedo cambiar. La intersección
dessas três funções, a mescla dessas três funções, desses três registros também podemos dizer, formam a história, a obra da Bíblia. Sim? E nós somos todo isto. Coisas que compartilhamos e que são eu e mais muitas pessoas, e outras que somente eu puedo fazer, puedo pensar. E agora? Como vou ser? O que eu vou fazer? Estou falando português comigo mesmo. Eu tinha que falar agora assim de uma coisa que é essas funções e ele, o jogo de personalidade, eles em geral funcionam integradas, sim? Pero quando nós vivimos adversidades, vivimos algumas situações de ameaça, de perigo, de frustração, de problemas, essas funções podem sofrer uma vulnerabilidade, podem volver-se vulneráveis. E quando essas funções estão vulneráveis, nós temos os ajustes, não? Os ajustes criadores. E é isso que eu devia falar para vocês agora. Que é assim. Hablando, não. Eu chamo a função personalidade de função antropológica. Entende? Porque quando a função personalidade é aqui que tem a ver com a cultura, com as invenções da humanidade, a linguagem, as instituições, os valores. Por lo tanto, é uma função antropológica. Está bem? Que é a aquisição da identidade social, né? Quando nos alienamos passivamente a uma representação social, por exemplo, eu digo, eu sou psicólogo, eu aceito isso e aceito e passo a me identificar com isso. Então, se vamos pensar, nós temos muitas representações sociais com as quais nós nos identificamos. E a vezes, eu agora vou seguir, não vou mais por ali, porque senão vai demorar muito. A vezes pode suceder que, por conta de, por exemplo, uma perda, um acidente, uma enfermidade, eu posso perder uma representação social. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma relação muito afetiva com meu padre e ele se enferma e se morre. E eu, então, a partir deste momento, desta ocasião, eu não sou mais, não sou mais uma hija. Né? Antes eu me identificava com isso. Eu sou hija deste homem. Agora que ele não está mais, eu não posso mais viver este papel. Né? Esse papel se perdeu. Esta representação social não tenho mais. Então, isso causa sofrimento. E outras mais. Então, o sofrimento que se produz a partir das perdas, das aniquilações ou da impossibilidade de criar representações sociais são o que chamam de clínica do sofrimento. Deixa-me ver se passo aqui uma coisa. Não passa. Apresentações sociais. Aqui são exemplos, tá, de ocasiões em que podemos, por exemplo, em que o sofrimento pode ocorrer. Tá? O sofrimento ético, político,
cálculo antropológico, eu tive que pular uma coisa para poder chegar aqui. Em las situações de emergências e desastres, que as pessoas perdem, por exemplo, suas casas, suas habitações, suas casas, seus familiares, empregos, coisas assim. Em las enfermedades somáticas, por exemplo, um câncer, uma coisa assim, que a pessoa perde sua representação de saúde e não tem mais um corpo saudável. Em duelo, exato, né? Em los conflitos político-econômicos, que as pessoas, por exemplo, não têm mais emprego, não podem mais manter a mesma forma de vida, então têm que cambiar. Em los prejuízos raciais, muito, isso é muito forte, e de gênero também, porque as pessoas, por exemplo, são mulher, e por ser uma mulher, não pode ganhar o mesmo sueldo, né, que um homem numa mesma, né, no mesmo trabalho. Isso é uma coisa que causa sofrimento. A crise reativa, que teria que explicar muito aqui, que é quando os ajustes neuróticos não podem suceder mais, então a pessoa nasce uma crise, o brote psicótico, que é quando os ajustes de búsqueda, os ajustes psicóticos também não têm mais lugar nas relações sociais, e as demandas aumentam muito, então surgem os brotes em las situações de cárcere, em los hospitales de custódia, manicômios judiciais, em los cinturones de pobreza, que há uma carência muito grande, em los campos de refugiados. São exemplos, né, de situações que, bem, aqui nessas situações não há neuroses, não há uma psicopatologia, não há ali uma enfermidade mental, uma neurose, uma psicose, não, há uma situação de vida onde uma representação social foi aniquilada, ou foi perdida, ou a vezes a pessoa não pudo criar nada. Por exemplo, um menino que vive em uma situação de muita pobreza, por exemplo, sua alimentação é muito carente e por conta disso, seu desenvolvimento intelectual, então ela não tem a oportunidade de chegar a estudar, por exemplo, coisas mais complexas, porque sua capacidade intelectual já foi prejudicada antes. Entende? Então, outro não pode criar uma representação, ou essa representação é aniquilada, por exemplo, por um regime autoritário, né? Por uma questão assim, de perda de liberdade, ou coisa assim. Isso é a clínica do sofrimento, que é a vulnerabilidade e a função personalidade. Então, eu he traído um livro que fala sobre isso. Está aí. E agora vou falar rapidamente sobre a função de eu, que é. Vamos falar aqui. Então, entenda que todas as funções podem estar vulneráveis, mas as clínicas que generam são generadas por essa vulnerabilidade são diferentes. Tá? Essa é a clínica mais conhecida da terapia gestal, porque é esta que os autores desenvolveram, que é a clínica da neurose. Tá? Então, a vulnerabilidade da função de eu, que é quando
por conta de um conflito social, um conflito que o outro social nos exige alguma coisa, nos demanda muito, e nós não podemos, de alguma forma, realizar nossos desejos, e temos que nos submeter a eles, ao desejo do outro. Então, aí está a neurose. Em verdade, aqui, a função yo, nós vamos ter as vulnerabilidades políticas. Por que políticas? Porque a função yo, que é a função de acto, é uma função poderosa, é uma função através da qual podemos criar possibilidades. Temos poder quando podemos fazer algo, não? Quando não podemos fazer, não temos poder. Vou explicar rapidamente essa questão das vulnerabilidades políticas. Pensem assim: desde que somos niños, estamos já lidando com os conflitos de desejos. Não é verdade? Os niños querem fazer tudo o que lhe bate na cabeça, não? São espontâneos e tudo o que sentem e desejam querem ser. E os padres já estão aí, não? Reprimindo, dizendo não. Então, empieza aí os conflitos entre o que vou chamar de outro social, que é as leis, que são as instituições, as religiões, a cultura familiar, pues en sí, a disciplina, a educação e nossos desejos, né? Nossos desejos, que são as excitações e tudo que vemos algo e já queremos e já vamos, não? Então, há esse conflito. E há 3 maneiras de lidar com esse conflito. Tá? Podemos inibir nossos projetos ou desejos, generando condutas ansiogênicas, tá? Frente às quais os sujeitos, nós outros, produzimos ajustes evitativos ou neuróticos. Sempre que tu inibir tus desejos em favor do desejo do outro, és neurótico. Ou estás haciendo um comportamento neurótico. Viu, Israel? Te cuida, mas tu não haces isso. Pero há outra forma. A outra forma é suprimir os desejos ajenos, né? Generando condutas antissociais, as quais correspondem aos ajustes antissociais. Porque ao invés de fazer o que eu quero, ao invés de inibir mis desejos, eu suprimo o desejo do outro. O outro não existe. Eu hago somente aquilo que eu quero e acabou. Finito. Então, esses são os ajustes antissociais. E temos uma terceira forma, que é uma omissão, uma huida da responsabilidade. Quando se omite, a pessoa se omite ante o desejo do outro e também de seus próprios desejos. Né? Ele não faz as duas coisas, ele não se submete ao outro, mas também não faz aquilo que quer. Isto são condutas banais, em las quais denominamos de ajustes banais. Estes ajustes são os comportamentos, por exemplo, de adicção às drogas, e também os transtornos alimentares, né? Que são, por exemplo, a anorexia e a bulimia, que são formas alienadas, entende? Você vai para uma terceira coisa. Eu
não me submeto ao desejo do outro, também não cuido, não hago o que quero, pero elijo uma terceira coisa para substituir ou a imagem social, que é, por exemplo, um corpo flaco, ou, por exemplo, elijo uma droga para substituir mi desejo, mi excitação. A droga hace as vezes de la situação. Esses são os ajustes políticos. E, por fim, vamos falar. Aqui não pode temos o último, que é a vulnerabilidade da função eu. Peraí. Depois eu mando para ti isso. Não te preocupa com. Assim. O que é a vulnerabilidade da função? Chamamos essa vulnerabilidade chamo a função de função ética, porque se refere a uma coisa assim, que não é na ética como entendemos normalmente, na ética da conduta. Bom, havia um outro sentido para a ética na Grécia Antiga, que era uma compreensão de ética como um abrigo a lo estranho. Um abrigo aquele que, por exemplo, chegava um forasteiro, alguém que não conosco. Sim? E eu posso abrigar isso que é diferente, que é raro. Sim? Isso é uma ética. Uma ética em outro sentido. E lá funcioneiro é assim, é o outro, é estranho, é uma coisa assim que surpreende, que é raro, que às vezes não entendemos isso, o que é. E essa função pode estar vulnerável. Por quê? É difícil de dizer, não? Porque não interessa a nós outros clínicos lá com as causas. Não podemos fazer nada com as causas. Solamente podemos fazer alguma coisa com a relação, com o comportamento. E essa vulnerabilidade pode suceder por conta da ausência de situações. Ausência. Não viene nada. Alguém faz uma demanda para esses sujeitos e eles não sabem como responder, porque não vem aquela essência, aquela situação do fundo está comprometido. Ou, às vezes, ao revés, vem muitas situações. Vem um vulcão, uma coisa, um terremoto, uma coisa muito enorme, que é, por exemplo, o comportamento maníaco, não? Eufórico, o excesso de situações que são então demandadas por laço social, e esses sujeitos, tanto por a ausência como por o excesso, eles se fijam na realidade concreta e fazem alucinações e delírios. Por exemplo, as alucinações são formas de substituição de las excitações que não vêm. Então, o sujeito cria uma alucinação e essa alucinação toma o lugar de la excitação. Ou, para organizar o excesso de excitações, ele acha um delírio. Um delírio é sempre um intento de organizar um excesso de excitações. E nós não entendemos nada dos delírios, porque são uma obra assim totalmente louca. ¿Sí? Pero há um intento de organizar. Por que, por exemplo, uma pessoa faz um brote? Porque nós, que somos neuróticos, etc., não logramos entender essa linguagem que ele faz. E nós demandamos em demasia que ele hable como uma pessoa normal,
não te quede andando para aqui, para lá, como um tonto. Vas trabalhar e produzir alguma coisa, porque vives em uma sociedade capitalista e quem não trabalha e não produz não é nada. Então, a sociedade e o outro social demanda. E esses sujeitos não chega uma hora, um momento, que eles não podem mais dar conta de las demandas. Então, vem o brote. E, antes do brote, essas construções de grandes aos enormes são ajustes de búsqueda, porque eles estão tentando buscar alguma coisa para substituir ou organizar isto que na função ele não lhes permite viver como outras pessoas vivem. Isso é a psicose. Ok? Carlos? A hora parece que o tempo alongou. Não entendi. Que pode ser? Pode falar um pouquinho mais. Aqui são assim, coisas mais específicas. Tolerância. Se aqui tenho assim um quadro, me gusta muito fazer isso. Me gusta ser assim um resumo de umas ideias. Tem um quadro que habla de todo, uma maravilha. Temos aqui as funções, aqui, o motivo de fundo do que está acontecendo no fundo para que a vulnerabilidade, a resposta criativa que os sujeitos fazem e como se sente o terapeuta e qual é a sua forma clínica. Quero cerrar mirando com este quadro porque há duas coisas importantes aqui. O máximo, tá? A primeira é que aquilo que chamam de psicopatologia, os quadros psicóticos, para os outros terapeutas gestálticos são apenas criações, ajustes criativos. São criações, maneiras de lidar com uma situação em que esse sujeito está submetido. Todos são ajustes, todos. São formas que temos que compreender. Então, temos que compreender o campo, entende? Por que e como essa pessoa constitui essa forma de reação. Outra coisa importante, se o comportamento vulnerável, desviado, não? Essa criação peculiar, se ela é uma criação de campo, certamente vai suceder entre o terapeuta e o consultante. Vai se repetir aí. Entende? Essa criação, esse ajuste, vai acontecer no campo terapêutico também. Esse consultante vai ser esse ajuste com o seu terapeuta. E tu, que és o terapeuta, vai sentir um efeito desse ajuste em tu corpo. E é assim que trabalhamos na terapia gestal. Trabalhamos a partir do efeito que nosso consultante causa em nosso corpo. E a partir disso criamos uma intervenção. Por isso, para cada ajuste há uma intervenção diferente. Não é sempre a mesma. E isso é muito importante porque hasta pouco tempo só teníamos uma orientação de como trabalhar com os ajustes neuróticos. E às vezes as pessoas, os terapeutas trabalhavam com os psicóticos ou às vezes com o sofrimento antropológico, como se estuvesse trabalhando com neurótico. Isso não funciona, né? Não dá para nada.
E essa é nossa forma de trabalhar. Sempre sentindo como me sinto aqui com essa pessoa. Que ajuste está acontecendo entre nós outros e como eu posso intervir nisso. Então, considerando a função eu, o motivo de fundo é uma vulnerabilidade ética, que é a ausência ou o excesso de citações. A resposta criativa são as formações psicóticas que podem ser o mutismo, as alucinações, os delírios e as identificações positivas e negativas, que são a euforia, a depressão. E aqui estão as esquizofrenias e paranoia, etc. Como se sente o terapeuta em presença de uma pessoa que está haciendo um ajuste de búsqueda? Se sente reduzido a uma coisa, a um utensílio. Porque a pessoa, a ela não interessa se alguém está olhando, está ali. Ele não está falando para mim, não quer nada de mim. Às vezes, anda para lá e para cá e habla com as paredes, com as lâmpadas. E eu sou apenas um espectador. Estou ali. E se me meto a fazer alguma intervenção, aún pode piorar as coisas. A forma clínica são os ajustes psicóticos, ou, não me gusta muito usar essa palavra, então eu uso ajustes de búsqueda. É um resumo muito pequeno, há um livro inteiro que habla sobre isso, tá? Outra função, a função personalidade. A vulnerabilidade é uma vulnerabilidade antropológica, é uma privação de dados ou uma exclusão social. Tá? A resposta criativa é um pedido de ajuda solidária, que às vezes não vem assim tão claro, não? Assim, às vezes vem como uma pessoa, por exemplo, se queda assim, callada, isolada. É uma forma de pedido de ajuda. Não é assim, a pessoa não tem força, não tem condições de decidir o que quer. Às vezes nem sabe o que quer. Como sentimos, como o terapeuta se sente nesse ajuste? Se sente assim como se fosse um companheiro? Se sente solidário, se sente assim como chamado a ajudar. Pero não é a ser por ele, nunca. Pero trabalhar no sentido de que a função de acto se vuelva mais forte e pueda volver a criar. ¿Sí? Acompanhar essa pessoa para fazer as coisas. E aí, saímos do consultório, dentro da oficina, vamos para o campo. Estes são os ajustes de inclusão psicossocial. Diferente. Agora, a vulnerabilidade, a função de acto, o Joe, né? Estamos falando como fundo uma vulnerabilidade política, que são as excitações e desejos em conflito com o outro social. Temos três formas reativas. Uma que é a manipulação neurótica, que é sempre uma manipulação do outro, para que o outro haga o que eu não posso. Ou uma supressão do outro social, que é o antissocial, ou uma huida ao conflito, alienando-se em uma terceira coisa. No caso da neurose, o terapeuta sempre vai sentir-se manipulado. Preciso, está tão malo, não? Ou assim, sim, então a culpa é minha, porque eu que não te dou atenção. O terapeuta sempre está assim, às voltas tentando resolver alguma coisa aí, né? Tentando, tenho que fazer algo por ele, essa pessoa está
parada, não sente nada, não faz. Somos totalmente afetados por el cambio. E aqui os abusos, né? Os abusos de meditação, neurose, abuso social e mais. Entonces, esta é uma forma que eu penso assim muito criativa e assim respeitosa, que podemos pensar nos comportamentos Hablar, não entendi nada. Os comportamentos que não estão de acordo, não, com aquilo que a maioria pensa que é a saúde ou a normalidade. É aquilo que os psiquiatras ou outros teóricos podem chamar de psicopatologia. E sempre produzidos em um campo no qual nós outros estamos profundamente afetados e podemos sim fazer intervenções para cambiar essa realidade e para que esses sujeitos voltem a criar de uma maneira mais fluida, mais livre. Mas assim, termino por aqui. Muitas graças.